minha convidada hoje aqui no Jornal 96 é assistente social, colaboradora, uma das organizadoras e coordenadoras da Central de Transplantes do Rio Grande do Norte, Meire Bruno. A gente vai conversar sobre o Dia Nacional da Doação de Órgãos. No próximo sábado teremos a caminhada, a tradicional caminhada, em alusão a essa data, essa semana, e a gente vai tratar do assunto, um assunto muito importante, porque depois de muito tempo, entre os estados que mais tem números positivos em relação à doação de órgãos, o Rio Grande do Norte registrou queda, uma queda até considerável. Ela vai explicar para a gente o que é que houve. Bom dia, Meire. Bom dia, Diógenes, bom dia, ouvintes da 96. Como você falou, a gente agora, né, esse mês de setembro, é o Setembro Verde, né, porque é o mês que a gente aproveita para incentivar mais ainda as ações sobre doação de órgãos. Por que o mês de setembro? Porque no dia 27, hoje, a gente comemora o Dia Nacional de Doação de Órgãos. E aí o verde, porque o verde é a cor da doação, né, então a gente aproveita o mês de setembro para intensificar essas ações, né, para que a gente aumente o número de doações, aumente o sim para a vida, né, para salvar vidas. Antes da gente falar sobre a questão da queda, né, eu queria falar sobre a importância da doação de órgãos. Explica para a gente por que é importante doar órgãos, claro, na situação de morte cerebral e de morte mesmo. Como você falou, né? Primeiro que para doar órgãos, né? Porque às vezes as pessoas ficam com certo medo de chegar no hospital e as pessoas tirarem os órgãos, né? Assim, não, a gente não existe, é um mito. Mito negativo. Exatamente. A gente só pode tirar os órgãos. Tem duas coisas assim principais para poder tirar os órgãos daquela pessoa. Primeiro, tem que constatar a morte encefálica. E só se constata a morte encefálica depois de 3 exames, né? São 2 exames clínicos feitos por médicos diferentes e ainda um exame de imagem para comprovar, ou um eletroencefalograma, ou um Doppler, para comprovar que não tem mais atividade cerebral. Então, quando constata a morte encefálica, que é a conhecida morte cerebral. Como morte cerebral, né? Então, quando constata, aí é que vai entrevistar a família, porque a gente só tem doação se a família autorizar, né? Então, são duas coisas para poder... É importante dizer que esses 3 exames que são feitos, não são feitos no mesmo momento. Tem um espaço entre eles de horas e como bem disse Meire, profissionais diferentes, para que seja constatada essa morte encefálica e que possibilita, né, a doação de órgãos. É importante dizer isso, porque às vezes a pessoa pensa que tudo é feito de forma assodada, de forma rápida, né? Isso, e assim, respeitando uma resolução do Conselho Federal de Medicina. Então, até o ano passado, a diferença, o tempo que demorava entre um exame e outro eram 6 horas. O Conselho de Medicina mudou isso ano passado com a resolução, que a partir de agora, a partir dessa resolução, é 1 hora de diferença. Então, o médico vem, faz aquele primeiro exame, aí 1 hora depois vem um outro médico e faz aqueles mesmos exames. Quando constata que realmente não tem atividade cerebral, aí tem aí do exame de imagem, e aí só assim é que é constatada a morte cerebral, e aí é feito declaração de óbito. E essa nova resolução tem uma explicação para o aproveitamento melhor dos órgãos, porque tem que ter um tempo também, né? É uma corrida contra o tempo, né? Então, aí como é que é feita essa abordagem? Só para a gente lembrar com a família. Então, assim, confirmou a morte cefálica, o médico vai explicar para a família que aquela pessoa está em morte encefálica, né? Vai explicar o que é a morte cefálica, que apesar de você ver que está lá respirando, ou o coração está batendo, mas ele está morto, né? O cérebro já parou. E aí, depois que ele informa para a família, aí a gente vem, enquanto Central de Transplantes, no caso, o setor da Central, que é a Organização de Procura de Órgãos, a OPO, vai fazer a entrevista com aquela família para dar a oportunidade para que ela tome essa decisão. Então, assim, ela vai ter o direito de saber que ela tem a oportunidade de doar os órgãos, né? Então, são dadas 2 opções, né? Assim, se ela realmente quiser doar,
Mas se não, ela tem, né, o direito dela de pegar e levar o corpo para velar, porque realmente está morto. A taxa de rejeição tem aumentado, né? Explica pra gente o que é a taxa de rejeição e os motivos, inclusive para o Rio Grande do Norte registrar este ano, nos primeiros meses, 8 meses do ano, 6 meses, né? Os primeiros 6 meses do ano, uma queda de 54%. Pois é, então assim, como eu falei, só tem doação, só tem transplante, começa assim, o nosso objetivo maior é aumentar o número de transplantes e diminuir a fila de espera. Mas só tem transplante se tiver doação, e só tem doação se a família autorizar, né? Então, a gente, nessa hora que a gente entrevista a família, é o momento onde a família vai decidir se vai querer doar ou não o órgão daquele ente querido. E aí, o que é que está acontecendo? Nesse primeiro semestre, a gente aumentou a taxa de rejeição, né, que a gente chama de recusa familiar. Recusa familiar. Aumentou. Do ano passado, a gente estava com 53%, que já era alta, porque no Brasil é 42%, era 42%. Acima da média nacional. Mesmo o Brasil já é considerado alto, né? Quase, né? Mais de 40% já é considerado alto. Mas a gente está acima, estava com 53%. E esse primeiro semestre a gente aumentou para 58%. E para você ter uma ideia, acho que na primeira semana agora de setembro, a gente teve 6 potenciais doadores e todos os 6 as famílias recusaram. Né? Então, assim, a recusa está muito alta. E aí, a que se deve... aí a pergunta, né? Por que está tão alta? A gente tem algumas explicações para isso. Uma das coisas é que, assim, muitas vezes eles dizem assim, eu não sabia, ele nunca falou para mim que era doador, né? Então, assim, por isso que a gente sempre está dizendo, se você é doador, avise a sua família, porque uma das causas é que eles não sabem se a família, aquela pessoa queria doar ou não. Então, e não é só avisar, é esclarecer, explicar porque é doador. Aproveitar todos os momentos de conversa com a família para falar isso, inclusive, né? Você dá importância a isso, né? Porque mesmo você dizendo que é doador, quem vai decidir isso é a família. É a família, né? Exatamente. Você não vai estar lá para dar mais opinião, né? O momento que você tinha era antes, enquanto você está vivo. Exatamente. Aí, a outra coisa, assim, que a gente vê muito é a questão de entregar o corpo íntegro, né? Assim, com medo de deformar o corpo. E aí a gente também deixa claro, tem uma lei que diz que é crime se entregar deformado. Então, é feita uma cirurgia como outra qualquer, faz lá a sutura. As incisões. Então, tudo, se você olhar assim, você não consegue dizer que aquela pessoa doou as córneas, porque fica perfeito, assim, fica fechadinho o olho, entendeu? Então, assim, só para dar uma ideia, porque o olho é o que a gente vê mais, né? Já que a outra cirurgia tá lá tudo coberto. Então, é uma outra causa também. E a outra que a gente está percebendo, essa intensificação que está acontecendo, é pela situação da saúde pública, né? Assim, a gente tem que reconhecer. Então, assim, eles chegam muito revoltados, né? Quando chega assim, quando chega a receber a notícia de que aquele familiar... O estado emocional... Eles estão, porque assim, foram muitas coisas que aconteceram para poder chegar àquele ponto da morte, né? Então, eles estão muito revoltados. Muitas vezes a gente fica quase até difícil dar entrevista, de tanto que eles estão revoltados com a situação como um todo, de atendimento e tal. Imagina a dificuldade que os profissionais têm de fazer, claro, esse contato depois da morte, né, dessas pessoas. Pois é, já é difícil pela situação. E aí, com a questão da saúde como ela está, então ficou mais difícil. Esse período, assim, realmente complicou. E outra coisa, além disso, né, da diminuição das doações, por causa da recusa familiar, a gente tem um outro problema também, que é a questão da notificação da morte encefálica, que, de acordo com o Conselho Federal de Medicina, ela é obrigatória. Então, assim, todos os hospitais têm que notificar para a central quando eles suspeitarem uma morte cefálica. E a gente também diminuiu essa notificação. Então, se tem menos notificação, a gente vai entrevistar menos famílias. E aí a doação também vai ficar menor, que já está com uma recusa alta. Então, quanto mais os hospitais notificarem para a gente essa suspeita de morte cefálica, mais pessoas serão entrevistadas e aí a gente espera ter mais doações. Até poucos anos atrás, e não faz muito tempo, o Rio Grande do Norte era o 5º estado do país
entre os que mais tinham doações de órgãos. Estava muito bem no ranking nacional. Hoje é o 11º, se eu não me engano, 12º. No Nordeste a gente continua sendo o terceiro, né? Assim, só para você ter uma ideia que a questão é mais macro, né? Assim, porque geralmente são estados que estão do sul e sudeste, geralmente os estados do sul e do sudeste que cresceram muito. No Nordeste, a gente continua como terceiro, né? Então, assim, os outros estados do Nordeste não cresceram tanto quanto os estados de sul e sudeste, e por isso que o Brasil aumentou o número de doações. Mas no Nordeste, se você for olhar o dado de Nordeste, assim, a gente continua em terceiro lugar. Mesmo quando a gente foi quinto, a gente era terceiro, entendeu? Então, assim, a gente continua em terceiro no Nordeste. Mas os outros estados de Sul e Sudeste foi que cresceram mais. Olha a pergunta aqui da Michele, aqui no WhatsApp da 96 FM, 99210-9696. Bom dia, meu nome é Michele e tenho uma curiosidade. Já que não posso doar meus órgãos, pois uso medicamentos, o fenobarbital, né? Tenho vontade de fazer a doação do meu corpo à universidade. Como faço para doar o corpo? Como é feito o procedimento? Como devo proceder junto à família? E tem um tempo para o corpo permanecer na universidade? Não sei se você sabe responder. Essa parte de corpo para a universidade. Agora, dela não ser doadora, assim, só dá para a gente saber depois de uma avaliação. Pois é, ela disse, né, que como usuária desse medicamento fenobarbital, pois é, eu não sei. Já disseram a ela que ela não pode doar. Não sei, porque vai depender, assim, para ser doador, o que é que precisa, assim, né? Na hora, depende muito de cada situação. Tem alguns fatores que são assim, que a gente diz que é de exclusão realmente, que assim, HIV positivo, não pode ser doador. Mas às vezes assim, mas eu tenho um CA, um tumor no cérebro, não sei o quê, mas dependendo da avaliação do que não sei o que, pode ser doador. Então, vai depender muito da avaliação que é feita naquele momento, do resultado dos exames. A gente tem, né, faz vários exames para poder saber. Pode ser que aquela pessoa até seja renal crônico, não vai poder doar o rim, mas pode doar o fígado, entendeu? Então, assim, depende muito da avaliação médica no momento. Então, não dá para saber se é ou não doador agora. Dizer que é doador e aí, na hora, avalia. Eu estou entrevistando Meire Bruno, assistente social, ela que é da Central de Transplantes do Rio Grande do Norte. Qualquer órgão pode ser doado no Rio Grande do Norte, Meire, mas nem todo o transplante é realizado aqui. Explica pra gente isso. Exatamente. A gente, por enquanto, né, assim, a gente aqui no Rio Grande do Norte só está fazendo o transplante de rins, córneas e medula óssea, né? Então, se a pessoa que é daqui do estado precisa de um outro transplante que não seja esses três, aí a gente faz um encaminhamento através do tratamento fora de domicílio para que ela seja transplantada em outro estado, né? Então, por exemplo, coração. O camarada vai para onde aqui? Coração. Do Rio Grande do Norte. Vai pra onde? Depende muito do médico que avaliou e viu que ele precisava. Mas geralmente, assim, Messejana, no Ceará, faz transplante de coração, né? Assim, geralmente vai para lá. Na região metropolitana de Fortaleza. Fígado também vai ou Fortaleza ou Recife, geralmente aqui próximo, né? Aí pulmão, às vezes vai para São Paulo. Depende muito da avaliação que o médico faz. Assim, se for uma criança, tem uma equipe muito boa em tal lugar, então é melhor ir para tal lugar. Então, assim, o médico ele já avalia e já encaminha. Aqui no Rio Grande do Norte, córneas, rins e medula óssea. Medula óssea. Então, assim, a gente está ainda com a fila grande, né? A gente tem mais de 400 pessoas na fila. Só do Rio Grande do Norte? Só do Rio Grande do Norte, assim. Para rins, a gente tem 213 pessoas na fila. Deve ser a maior procura, né? Para córnea, a gente tem 177 e medula a gente tem 50 pessoas. Então, assim, e essa fila pode aumentar ainda, no caso de rim principalmente, porque as pessoas, tem muita gente fazendo diálise, né? Então essas pessoas, elas poderiam até estar na fila e não estão às vezes porque não conseguiu ainda fazer todos os exames. Então, assim, a tendência ainda é aumentar pelo menos o de rim, né? E aí são pessoas que estão na fila, por isso que a gente intensifica tanto
essa mensagem, né? Porque são pessoas que estão na fila esperando um sim de uma outra pessoa que vai ter que dar esse sim. Uma curiosidade, a fila é estadual ou nacional? É estadual. Essa fila que eu falei é estadual. A nacional tem mais de 32 mil pessoas na fila para todos os órgãos. E ela é respeitada, a ordem da fila? É respeitada. É importante então, assim, dizer que muita gente não acredita. Exatamente, né? É uma coisa muito séria. Então, assim, a gente não sabe quem está na fila, a gente sabe a quantidade. Tem 440 pessoas na fila aqui no Rio Grande do Norte. Então, assim, se tem um doador, a gente pega os dados daquele doador e coloca no sistema, e o sistema é que vai fazer todos os cálculos para ver quem são as pessoas que são compatíveis com aquele doador, de acordo com os exames. Não sabe nome de ninguém, só sabe o resultado daqueles exames. Então, assim, se eu tenho um HLA tal, então quem são os receptores que estão ali, aqueles 213, vai sair quem é que é mais compatível com aquele doador que tinha aquele HLA. Depois disso, a gente ainda faz um outro exame, que é o CrossMatch, que é para saber se... Aí a gente pega os 15 primeiros da fila para saber se aqueles vão rejeitar ou não aquele rim. Então, ainda tem uma outra seleção aí. E aí, só depois é que a gente pega os 2 primeiros que, no final dessa seleção, viu que eles não iam rejeitar aquele rim. E os 2 primeiros é que a gente encaminha para os transplantadores. Eles não sabem o nome do terceiro, do quarto. Então, não tem como furar a fila, como, né, burlar essa fila. Outra coisa, você pode destinar o órgão, o seu órgão, existe isso? Existe. A doação de órgão com destino específico? Existe quando você é doador vivo, né? Porque a gente tem o doador vivo e o doador falecido. Então, se você... Caso de medula óssea, por exemplo. Medula óssea, o rim. Vamos dizer que você tem um irmão que está precisando, você diz assim, não, eu quero doar um rim para o meu irmão. O que é que vai acontecer? O médico vai fazer uma avaliação de você, vai ver se seu rim... Se você está bem, né, saudável, e aí avalia, se você tiver, aí você pode dizer, eu quero doar meu rim para o meu irmão. Isso aí pode. Né? Assim, o doador vivo, ele pode ter a doação de pessoas da família até 4º grau, e se não for, e o cônjuge, né? E se não for da família, tem que ter uma autorização judicial para você ver como a coisa é séria, né? Então, assim, não pode ter comércio e tal, porque para ter essa autorização judicial tem que ter passado por vários profissionais, uma comissão de ética do hospital, para ver se realmente eu vou estar doando meu órgão, meu rim para você, porque eu sou sua amiga e não porque eu vou ganhar nada por trás disso, entendeu? É importante, a gente falou muito nessa entrevista aqui, a questão da credibilidade. Meire falou como é que é o procedimento, desde abordar junto à família, para tentar desde superar... antes, para definir a morte encefálica. Exatamente, a morte encefálica, a questão da família, abordagem, para evitar a recusa. Falamos também como é o procedimento e a fila, falamos da fila. Tudo isso para manter a credibilidade no sistema. Mesmo assim, as pessoas temem fraudes, procedimentos irregulares. Por exemplo, se o camarada chega do hospital para tratar uma coisa, eu estou precisando de um rim, aí arranja um rim. Isso ocorre, esse tipo de denúncia ocorre no país? No Brasil, a gente não tem... Nunca se deparou com isso? Assim, antes, até 97 poderia até ter, mas depois da lei, 97, assim, a gente não tem, assim, se você disser, isso é história, acontece. Bom, que a gente saiba, não existe nada, né? Porque assim, é considerado um crime. Então, até agora, até porque é uma equipe toda, né? Não é só um médico que vai fazer esse transplante. Outra coisa que eu já ouvi na imprensa faz muito tempo, mas o tráfico de pessoas com destinação para outros países, para uso dos órgãos. Isso aí já foi descoberto também, ocorreu. Então, assim, tráfico de pessoas para outros países e essas pessoas destinadas a doação de órgãos. Vamos dizer, você vai lá para a Índia e aí tira um rim seu lá na Índia e depois você recebe alguma coisa. Se bem que assim, o que foi feito de estudos e, né, que foram investigados é que, vamos dizer, dizia que ia pagar tanto e no final pagava menos, porque depois já tinha tirado o rim mesmo, não sei o que, a pessoa voltava, acabava... Só assim já estava rim mesmo? Já estava rim. Então, assim, a pessoa voltava, né, e aí é o que chama de tráfico de pessoas para doar em outro, porque aqui a gente não vê. Então, assim, não existe aqui, pelo menos que a gente saiba, não tem. Sistema público de saúde... Público, assim, mais de 90% dos transplantes são feitos pelo SUS, né? O pessoal fala tanto mal do SUS. Mais de 90%. Fala tão mal do SUS, né? Mas, assim, é uma das coisas que funciona no SUS, é o transplante de órgãos, né? Mais de 90% é feito com o convênio, pelo SUS. Pois é. Depois de toda essa história contada, desde o início, hein, gente? Desde a constatação
da morte encefálica, do contato com as famílias, o procedimento para doação, a fila, a gente falou de tudo aqui. E já deu para sentir a importância deste dia, que é o Dia Nacional da Doação de Órgãos. Sábado tem caminhada, né? A tradicional caminhada. Exatamente, né? A nossa sexta caminhada, né? A sexta vez que eu venho aqui para divulgar com você, né? Essa caminhada. Agradeço. Vai vir mais vezes, né? Agradeço sempre, porque é uma oportunidade que a gente tem para divulgar, né? E assim, é mais só para isso, para intensificar, para que as pessoas, chamar a atenção das pessoas para um tema tão importante quanto a doação de órgãos, né? Assim, a gente trabalha o ano inteiro, os 365 dias do ano, as 24 horas do dia. Para que o sistema funcione. Os 7 dias da semana para que o sistema funcione. Mas a gente intensifica essas ações em setembro para chamar mais atenção desse tema. A caminhada vai ser a concentração no IFRN no sábado. Às 7h30 a gente vai entregar os kits, 7h30 da manhã. 7h30 da manhã, saindo do IF, aí deve sair às 8 horas, aí vai para o Parque das Dunas, e lá no Parque das Dunas a gente vai fazer um evento para comemorar esse sim que foi dado, né? Então, assim, vão ter transplantados que vão estar fazendo depoimento, vão ter pessoas que estão na fila também dando o seu depoimento do que tá nessa situação de espera, né? Por um rim ou por uma córnea. E doadores vivos, claro, né? Então assim, familiar de doador, para dizer qual foi a experiência, porque uma das coisas de estudos que foram feitos é que a família que doa sente uma paz maior, assim, se sente mais confortada, exatamente, sente mais confortada com a doação, né? Porque assim, sabe que uma parte doente está vivendo em outras pessoas, né? Então isso conforta. É isso aí. Então participe da campanha. É muito importante você externar junto aos seus familiares, as pessoas que você convive proximamente, esse desejo de ser um doador de órgãos, né? Só para finalizar, assim, quem tiver alguma dúvida, que quiser ligar para a Central de Transplantes, o telefone é o 3209-5326. Vamos repetir, 3209-5326. O telefone da Central de Transplantes do Rio Grande do Norte. Exato. Meire Bruno, assistente social. Queria mandar um abraço para toda a turma da Central de Transplantes. Eu sei que uma turma trabalha duro, médicos, né, assistentes sociais, enfermeiros, todo mundo que de uma maneira ou de outra colabora com a Central de Transplantes e faz um trabalho belíssimo. E eu queria parabenizar você e desejar boa sorte nesse Dia Nacional da Doação de Órgãos. Obrigado. Obrigada a você pela oportunidade. É isso aí. O Jornal 96 vai ficando por aqui. Tenhamos todos um bom dia. Logo mais no RN Acontece da Banda, eu vou entrevistar o candidato ao Senado, Antônio Jacome, do Podemos, a partir das 12h10 na Band de Natal. A todos um bom dia. Eu volto amanhã com o Jornal 96.